A partir desse momento estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra com o tema Terra, Educandário para a Vida, realizada por Ana Lúcia Caetano do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe. Vamos fazer hoje, meus irmãos, uma reflexão sobre o grande educandário chamado Planeta Terra, que recebemos de Deus por misericórdia para ser nossa escola de almas. Nós recebemos de Deus verdadeiras maravilhas, dentre elas está nosso planeta, composto de montanhas, de mares, de desertos, rios, florestas, animais e plantas de todas as espécies, como também todos os recursos para que a Terra pudesse cumprir seu papel como coadjuvante de nossa evolução. O planeta Terra é um grande educandário, e Deus, nosso Pai de amor, em sua infinita bondade e misericórdia, escolheu Jesus para ser o Espírito a nos governar. Jesus é o governador do planeta Terra, que é uma bênção para nós terráqueos. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico, em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. De quando em quando, permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo, volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Quem segue nas acomodações singelas, ergue-se depois a situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Temos aí o símbolo das reencarnações. De corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. E ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. De portas abertas à glória do ensino, a Terra nas linhas da atividade carnal é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas com mais de 7,5 bilhões de alunos matriculados em várias etnias e nações. Emmanuel nos reporta ainda aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário que cerca o domicílio terrestre e que se demoram em outras faixas de evolução. Assim, meus irmãos, a reencarnação, para a maioria de nós, necessitados de experiências novas e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Desse modo, é que sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo no passado ou no presente possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. Cada povo ou nação constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. Ontem, nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Os judeus, negligenciando os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens. Era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente. Lavar as mãos do que limpar seu coração. Eles se iludiram e se acreditaram que estavam quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas. Por isso o profeta disse: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. E ocorreu o mesmo com a doutrina moral que o Cristo nos trouxe, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelo homem à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Pois bem, o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela religião,
sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou é falseada no seu princípio. A crença se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias, fazer o mal ao próximo, em que quer que seja, essa crença faz supersticiosos e fanáticos, mas não faz homens de bem. Precisamos da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 9, tem uma mensagem do Espírito que passou na época da codificação e Kardec anotou para nós. E ele fala: assim adentramos a era nova. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, que é a moral evangélica cristã, e que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, e que deve também fazer jorrar todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e fazer dela uma morada para os espíritos superiores aos que a habitam hoje. É a lei do progresso, meus irmãos, a qual todos nós, a qual a natureza está submetida. São chegados tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrematará, disse esse irmão, esse é um espírito israelita, no ano de 1861, do qual Kardec colocou no Evangelho para nós. E Emmanuel nos traz, através do nosso querido Chico, no livro Roteiro, sobre o que é o Evangelho para nós. Ele diz que o Evangelho é alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza, da severidade e da amargura. O cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre Jesus é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. A mensagem cristã não se reveste de quaisquer fórmulas complicadas. Notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, nos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Ele nos ensina: ama a Deus nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa os companheiros quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem guardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e te caluniam. Ajude os adversários. Não condenes para que não sejas condenados. E disse: quem se humilha será exaltado. E ao que te bater numa face, oferece também a outra. Dá e receberás. Sê misericordioso e faze o bem a quem te odeia. Multidões ouve-lhe os ensinamentos. Ouve-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro, ouvindo o Mestre. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero.
Por onde passa o divino amigo, estabelece esse contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. E o tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Porque antes de Jesus, a caridade era desconhecida. Com o mestre, desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima de alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de um prisma, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. E o coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras, e sob a inspiração do Mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes: meu irmão. A glorificação do trabalho evangélico é serviço evangélico. Antecedendo a influência do Mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento. Levanta-se o Mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes noite adentro. O trabalhador divino serve a todos, sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde do comodismo para ajudar e ensinar em seu nome, resgatando horizontes mais vastos, a compreensão da vida em regiões distantes do berço que os viram nascer. Hoje nós temos exemplo ainda dos médicos sem fronteira, que saem do conforto, de seus lares, do país em que estão, com toda a fartura, para ir ao encontro daqueles que estão sofrendo muito mais. É um trabalho magnífico que os médicos sem fronteira fazem hoje. Nós precisamos muito colaborar com esses médicos sem fronteira. Espalham-se naquela época, já espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria, agricultura, das artes, da ciência, instrução, comércio, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões. Nós vimos na pandemia quantas pessoas se associaram para mitigar a fome dos desempregados. Entendemos que o trabalho é bênção divina. Paulo de Tarso, o luzeiro, iniciou o exemplo, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionando tapetes e tendas para não ser pesado a ninguém, garantindo por esse modo a sua liberdade de palavra e ação. Nosso querido Paulo é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se ao exemplo. Com o Cristo não vemos a ideia de repouso improdutivo como a preparação para o céu. Não fugiu o Mestre ao contato com a luta comum. A Boa Nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Ao invés de revolta e desalento, ofereçamos a paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio da vida para que junto delas não suceda o pior. Então, precisamos examinar a própria aflição nossa, para que não se converta a nossa inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais, disse Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Trouxemos só algumas. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição da inveja chama-se despeito. E a aflição do ciúme chama-se desespero.
A aflição da injustiça chama-se crueldade. Somos muitos, somos todos nós os aflitos a quem o mestre dirige no sermão, bem-aventurados os aflitos, né? Mas os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Por isso somos anônimos heróis da luta cotidiana e recebemos e acumulamos os talentos de amor e paz reservado por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Quer dizer, felizes os aflitos, sejam bem-vindos. Então, com Jesus começa essa era nova para o sentimento. E o Espírito Neio Lúcio nos legou esse ensinamento pela excelente mediunidade do nosso querido Chico Xavier, no livro chamado Jesus no Lar, no capítulo 2, que chama A Escola das Almas. Porque quando Jesus, junto com os apóstolos, encerrava os trabalhos, quase sempre ele se dirigiu à casa de Pedro, porque a sua esposa, a sua sogra, os esperavam com a mesa pronta e recebiam a todos com muita alegria. E Jesus, quando via que a conversa se tornava improdutiva, alegremente tomava a palavra, como aconteceu neste dia. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou e respondeu hesitante: mestre, naturalmente escolhemos peixes melhores. Ninguém compra resíduos de pesca. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende fazer? Com simplicidade, Pedro responde: vai lavar a madeira, usar a enxó, o serrote, o martelo, porque de outro modo ele não vai aperfeiçoar a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também, Pedro, é o lar diante do mundo. O berço doméstico, é a primeira escola, o primeiro templo da alma aqui nessa bendita escola. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres da vida comum. Se negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar esteja aperfeiçoado? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E Jesus relanceou o olhar pela sala modesta e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade e a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim do singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão fitou o mestre com olhos humildes e murmurou tímido: Mestre, seja feita como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou o pergaminho, os escritos da sabedoria, e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser nossa vida no lar? Nós iniciamos a tarefa entre buquê de flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, Jesus respondeu carinhosamente:
O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente das lentilhas antes de servi-las refeição? Naturalmente, Senhor, depois de lavá-las, eu as levo ao fogo para cozer, e depois eu tempero, tornando-as agradáveis ao sabor. E ele pergunta ainda: vai servir o pão cru à mesa? De modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem isso, e o divino amigo considerou, há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador, minha irmã. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. É a escola da vida. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer nossas próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva, disse Jesus. Pela manhã emite perfume e à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições, são bênçãos. A sogra de Pedro, escutou e ponderou. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na senhora os olhos muito lúcidos e indagou. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, eu jogo elas fora, porque iam ferir a boca de quem? Do comensal descuidado e confiante, Quem iria digerir? Ocorre o mesmo, terminou o mestre com as almas rebeldes às ilusões edificantes do lar. Ocorre o mesmo com essas almas que não atendem. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado, na condição de adubo, entre os detritos da natureza. Vão ser encaminhados onde há choro e ranger de dentes, até que peçam socorro. E continuou com toda a ternura. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas a gota de orvalho na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza, aconselhou o mestre. Então que possamos refletirmos, na nossa responsabilidade pelo planeta maravilhoso que nós recebemos e também pela dádiva diante do lar que nós edificamos na terra. Muita paz para todos nós, muita saúde e muita serenidade em nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.